coloca a mão da sua palavra. Pai, fala conosco. Que nasce da terra, da carne, do sangue, do homem, mas tudo enviado, direcionado, revelado pelo teu Espírito. Me dá a sabedoria que vamos ouvir esta manhã a sua palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Lucas 23, versículo 39, igreja. Fala sobre os dois o quê? Malfeitores. Mas assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então Jesus, ele foi colocado no meio entre dois o quê? Ladrões, dois malfeitores. Um queria descer para continuar a sua vida que vivia roubando. O outro reconheceu: ó, estamos aqui crucificados, porque estamos o quê? Colhendo o que nós o quê? Plantamos. Então o nosso castigo é o quê? É merecido. Então observe que um ladrão queria descer novamente. Jesus tem poder para isso que ele tem. Mas o outro ladrão, ele o quê? Ele diz: ó, estamos aqui, estamos colhendo o que nós plantamos o quê? Em vida. Porque naquela época, né, esses ladrões eram o quê? Eram crucificados. Era o quê? Era o castigo deles. Era o quê? A crucificação. Então, observe que eles o quê? Eles colheram o que eles plantaram. Versículo 42. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Agora observe o ladrão, né? O ladrão, ele foi para o paraíso, porque ele o quê? Se arrependeu. O ladrão, ele não participou de culto. O ladrão, ele não chegou a se batizar. O ladrão, ele não chegou a tomar o quê? A Santa Ceia. Mas Jesus, ele não olhou o passado daquele ladrão, não. Mas ele olhou o quê? O arrependimento. Ó, foi ontem, sábado, né? Faleceu o pai do Alfredosito. A gente foi ontem lá no velório. Mas entenda uma coisa, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, e isso que é o mais importante. E uma coisa eu digo: eu creio o quê? Na salvação dele, por causa desse ladrão aqui. E outra, eu creio muito mais na salvação dele do que de muitas pessoas que estão o quê? Estão ouvindo a palavra de Deus. Porque a diferença, o ladrão, ele se arrependeu, Jesus salvou. E eu creio da minha forma também que ele o quê? Se arrependeu, ele foi o quê? Ele foi salvo. Aí tem pessoas que o quê? Que está brincando com a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que eu posso o quê? Eu posso brincar. Eu posso viver da forma que eu acho que é melhor para viver. Então a própria pessoa não o quê? Ela não tem a sua condenação eterna. Porque o ladrão o quê? O ladrão, ele foi salvo. E eu creio também que o pai do obreiro foi o quê? Foi salvo por causa do ladrão. O pior é ser o quê? É se ele falasse, negasse. Não vou aceitar não. E você sabe por que aconteceu isso? É porque a própria filha foi o quê? Foi um bom exemplo.
Porque vamos ser sinceros, se a gente não for exemplo dentro de casa, como que a nossa família vai o quê? Como que eles vão temer? Se olhar para nós, e uma coisa que o mundo cobra de nós é a nossa família, perfeição. Não somos perfeitos, não. Nós temos pecado. E a Bíblia fala que aquele que diz que não comete pecado está o quê? Está pecando. A verdade não está sobre ele. Nós pecamos. Mas o mundo lá fora quer nos olhar como pessoas perfeitas, a qual não somos perfeitos. Não somos. Cometendo o quê? Pecados. Então Jesus ele não olhou o passado de quem? Do ladrão. Jesus poderia, se Jesus fosse outro, não seu miserável, não seu ladrão, você merece o quê? Você merece o inferno, eu não vou te perdoar, agora você quer o paraíso? Não, Jesus o quê? Ainda hoje ainda o quê? Jesus lhe respondeu, em verdade digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então, igreja, agora ninguém entende quem? Ninguém entende Deus. O ladrão, quer dizer, o ladrão ele não era membro do corpo de Cristo, né? O ladrão não buscava, o ladrão não fez nenhum sacrifício em vida porque ele roubava. Mas diz o quê? Não olhou passar daquilo o quê? Daquele ladrão. E isso vai acontecer ainda, igreja. E isso vai acontecer. Muitas pessoas que estão lá fora, você o quê? Você salva. E pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra, Jesus já mudou a vida da pessoa, a pessoa foi curada, foi liberta, a pessoa ouviu a palavra, a pessoa cultuou a Deus, mas o que? Infelizmente, você o que? Condenado. Vou ouvir Jesus, a parte de mim o que? Eu não te conheço. E observe agora, abre lá em Mateus 27, versículo 3, o suicídio de Judas. Quem era Judas? Discípulo de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O ladrão, ele o quê? Se arrependeu. Mateus 27, 3, o suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Enforcar-se. Igreja, entenda. Judas era como nós. Judas se batizou, Judas tomou Santa Ceia, Judas pregou quem? Sobre quem? Sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora, Judas, ele não, quer dizer, Judas, ele foi condenado, mas não porque que ele traiu Jesus, não porque foi tomado por remorso. Sabe o que é remorso? É eu fazer hoje e amanhã fazer de novo. Remorso é quando eu faço, eu pratico e aquilo não me incomoda mais. Eu tenho mais temor nenhum. Isso é remorso. E muitas pessoas vão o quê? São tomadas por remorso. Serão o quê? Como Judas, serão condenadas. Igreja, não adianta de nada. Muitos aqui já ouviram, não foi uma, não foi duas, não foi três, é uma coisa. Não adianta estar dentro, aonde? Da igreja, na igreja, buscando a Deus, congregando, mas o quê? Mas a pessoa, ela viver sem ter o quê? A certeza de sua salvação, não adianta de nada. Porque se perguntar muitas pessoas dentro da igreja, quem tem certeza da salvação? Muitos nem a mão levanta. Se perguntar diante de Deus, levante a sua mão, você que tem a certeza, a convicção da sua salvação, daquilo que você está fazendo, está agradando ou desagradando. Se você morresse hoje, para onde você precisa dessa salvação? Mas o quê? Nem a mão levanta. Aí a pergunta é: então o que adianta nadar, morrer onde? Na beira da praia. O que adianta conhecer a palavra, mas no final de tudo a pessoa ser o quê? Ser condenado. Então,
Judas era como nós, discípulo do Senhor Jesus. Judas era como nós, cristão. E o ladrão? O ladrão que não tinha nenhum tipo de temor. O ladrão não tinha temor o quê? Temor algum. Mas ele o quê? Se arrependeu. Então, o que vai salvar é o arrependimento. O que vai salvar é Jesus, tem lugar que prega sobre doutrina, sobre vestimento. Primeiramente, quem é salvo sabe se vestir. Não precisa falar sobre vestimento, não. Não, tem que andar assim, com modesta, tem que saber se vestir. Não, quem é salvo sabe se vestir, acabou. Não precisa pregar sobre vestimento, não. Quem é salvo sabe se vestir. Agora, tem lugar que fala sobre doutrina, sobre vestimento, mas, quer dizer, e Deus não está se importando com isso, não. Eu tenho 30 anos, eu tenho 40, eu tenho 50 anos, eu nasci no berço evangelho. A minha geração anterior era toda evangélica, era cristão, mas Deus não se importa com isso, não. Deus quer ver o quê? É o arrependimento. E não o quê? O remorso. Então, quer dizer, o ladrão, vamos ser sinceros, humanamente falando, quem era secundário a quem? Era o ladrão. E quem era ser salvo quem? Judas, o discípulo, o cristão, o que tomava ceia, o que falava em quê? Que falava do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus não sabia mais disso, não. Aí tem muitos, principalmente essas igrejas religiosas, que a pessoa que julga as pessoas pela aparência, pelo seu vestimento. Aí passa de repente uma mulher com a roupa indecente, não é isso? Aí as pessoas condenam, aquela vai para o inferno. É mais fácil ela ser salva do que o quê? O religioso. Você sabe o que é religioso? Ela conhece a palavra, mas ela não procura o quê? Obedecer a palavra de Deus. É pessoa religiosa, que ela não tem, na verdade, nem a sua própria o quê? A sua própria condenação. Então Deus não quer saber. Você acha que Deus vai falar, que está no mundo eu vou condenar, e que está na igreja eu vou salvar? De forma, de maneira alguma. Porque tem pessoas dentro da igreja o quê? Que é tomado por remorso. Chega até o quê? Atrair Jesus, mas não se arrepende. Mas o ladrão era para ser condenado. Aonde que o ladrão merece ser salvo? Humanamente falando, nunca. Não é assim que o mundo vê? As pessoas que fazem maldade, já condenam com as palavras, não merece morrer, merece para o inferno. Essa alma tem que ser condenada para o inferno eternamente. O mundo diz assim. Pessoas que estão na igreja conhecem a palavra, diz o quê? Diz assim. Mas Deus é o quê? É Deus. Deus se pode mudar. Ele quer que o quê? Que a pessoa se arrependa. E ontem eu falei lá, eu creio o quê? Na salvação de o bom que morreu Cristo Jesus. E essa aqui é a melhor. O ruim é ser negar, senão eu não vou aceitar Jesus, não. E se a filha dele fosse um bom exemplo? Se a filha, não, eu vou aceitar nada. Minha filha, aí sabe que eu sou pastor? Ainda bem, pastor, que se daqui que eu vou falar o que ela faz, aí. Mas não, o quê? Ela foi um bom exemplo de serva, o quê? De serva de Deus com filho. Então, igreja, nós somos cristãos quando a gente vai pedir para a igreja, não. Nós é cristãos quando bota roupa bonita, quando bota a Bíblia debaixo do braço, na bolsa, e vem para a igreja. Não, Deus, isso não é cristão, não, igreja. Tem pessoas que se iludem. Eu sou crente porque eu estava no culto, eu levei a Bíblia, eu orei, falei com Deus, eu louvei, eu ouvi a palavra. Não, isso não é ser cristão, não. Ser cristão o quê? É se arrepender. Só se arrepende que quer ser o quê? Quem quer ser salvo. Quem não quer, o quê? Vive de remorso. Fez ontem, de repente chora hoje, se arrepende, e se brincar no mesmo dia, faz de novo. Jesus não vai fazer tanta coisa, não. Ele fala, é porque me chamar Senhor, Senhor, e o quê? E não faz o que eu vos mando. E nós sabemos
nenhum de nós aqui somos inocentes, o que é errado, o que é certo, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, nenhum de nós somos inocentes, nós sabemos. Às vezes fazemos porque nós queremos, às vezes fazemos porque nós mesmos queremos fazer aquilo, sabendo que não agrada a quem? Que não agrada a Deus. Por exemplo, a fofoca agrada a Deus? Não, é a pessoa fofoca. Não, quer dizer, a falácia, a pessoa fala de um, fala de outro, agrada a Deus? Não, mas a pessoa assim mesmo, a pessoa chega a ser teimosa e falar da vida de todo mundo, fofocando da vida dos outros, mas não agrada a Deus, mas essa pessoa faz. Então, igreja, nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós sabemos o que edifica, o que não quer, o que não edifica. Nós sabemos o que nós faz não agrada a Deus, o que e também agrada. E mesmo a salvação da nossa alma em risco, a gente não se importa não, porque tomado por remorso. Da igreja, entenda uma coisa: o diabo não tem que ser diabo, não. E o diabo tem que toda a força, porque ele sabe que falta o quê? Pouco tempo para ele. Quem quer ser salvo, o que vai fazer? Se arrepender de fato e verdade. Abrir mão daquilo que não agrada o quê? Não agrada a Deus. E quem não quer, vai se tomar por remorso. Então, agora observe que triste, que vergonhoso. A pessoa que estava lá fora, na prostituição, no adultério, na fornicação, ser salvo. E pessoa na igreja, porque nós que está aqui, quer ou não, nós fazemos um sacrifício. Nós o quê? Abrimos mão de muita coisa. Quer dizer, nós temos que ter uma luta constante. A carne contra quem? Contra o espírito. Então, não é fácil servir a Deus, não. Então, o que adianta tanto sacrifício? Porque de repente a pessoa ela pode ter abrido mão, de repente, de um vício. A pessoa abriu mão de algo do passado, mas abriu mão de uma coisa, mas de repente a pessoa ela tem hoje o que não tinha no passado. A pessoa faz hoje o que não fazia no passado. Igreja, Judas era como nós. E o ladrão, uma pessoa que estava fora, na fornicação, no adultério, na corrupção, a pessoa que estava lá fora. Era quem? Era como o ladrão. E Judas era como nós. Ouvia, ou sentava para o quê? Para ouvir Jesus, falava de Jesus, pregava sobre Jesus, se batizou nas águas, como nós também se batizamos. Então Judas era como nós, mas infelizmente foi o quê? Condenado, porque foi tomado por remorso. Judas, na verdade, ele não se arrependeu. Se fosse para fazer, ele fazia de novo. Se fosse para trair Jesus, ele o quê? Traía de novo. É claro que foi o quê? Propósito de quem? De Deus. Deus permitiu aquilo. Porque foi necessário Jesus o quê? Morrer por amor o quê? A toda a humanidade. Mas se Judas se arrependesse, certamente seria o quê? Seria salvo. Da igreja, nós temos que fazer como ladrão, se arrepender. Se arrepender, abrir mão e amanhã o quê? Não fazer mais. Igreja, nós temos que se distanciar de muita coisa. Coisa que não agrada a Deus, nós temos que se distanciar o máximo o quê? Possível. Não é para sentar na roda dos esclarecedores, não, tem que se afastar. Aí de repente não quer estar na roda, não, mas este aqui é o momento, aí não sabe que dia vai ter esse momento, mas é roda de esclarecedor, pessoas se escaneiam. Não, mas é meu irmão, não, é a minha família que eu amo, primeiramente tem que amar a Deus. Porque ninguém que viveu sobre a terra conseguiu levar a sua família, somente quem? Somente Noé. Noé pregou, falou sobre o dilúvio, mas falou com a sua família o quê? Acreditou no que Deus falou para quem? Falou para Noé. Tem igreja? Nós não podemos sentar
De repente, a pessoa está em uma roda que essa pessoa está zumbando de Deus, a fé da pessoa, e a pessoa que se está no meio. Não, a pessoa diz que tem que ter educação. Não tem nada a ver com educação, não. Da igreja, o ladrão, o quê? Se arrepender, foi salvo. Que quer dizer, aos olhos humanos era para ser condenado. E Judas, discípulo, cristão, batizado, né? Pregar sobre Jesus, tomar Santa Ceia, era para ser salvo, mas infelizmente foi o quê? Foi condenado. Você está vendo uma coisa? Quem está lá fora tem mais possibilidade de se arrepender, sinceramente, diante de quem? Diante de Deus? E a pessoa que está dentro, ouvindo a palavra, anos, dias, meses, anos, o quê? Não se arrepender? Só para você entender. E a palavra é o quê? Ela quebrando o nosso coração. Aí que está lá fora, coração duro, é mais fácil o quê? A quebrantar e pedir perdão, o quê? Pedir perdão a Deus e se arrepender. E nós o quê? Que ouvimos a palavra essa que nos quebranta, a palavra essa que alimenta a nossa alma, e o quê? De repente, não se arrepende, mas é tomado o quê? É tomado por remorso.